gente possa entender, esse seminário de dons é a manifestação do poder de Deus. É o Senhor que se realiza, é o Senhor que move a sua graça em direção aos nossos corações, e é necessário se aprofundar na vontade e na graça de Deus, deixar o Espírito Santo nos mover. Por que é importante entender o que é a sabedoria? Esse mover de Deus, essa graça de Deus que acontece em nossos corações, porque quanto mais aprendemos, quanto mais entendemos o que é esse mover de Deus, o que é a sabedoria de Deus, mais a graça do Senhor acontecerá em nossas vidas, porque vamos provar da graça de Deus. Uma teoria permanece na teoria quando ela não é vivida. A sabedoria de Deus, ela se manifesta sobre a vida do homem. O homem que se abre à graça e o mover do Espírito Santo, ele recebe de Deus a graça, e ele é movido por algo tremendo do coração de Deus. É a manifestação do amor de Deus que nos move. Olha o que o apóstolo Paulo, então, ele vai dizer no versículo 7 e 8. Pega no versículo 7. A cada um é dado a manifestação do Espírito para proveito comum. A um é dado pelo Espírito a palavra de sabedoria. Só a parte A. Para proveito comum é dado o dom de sabedoria. É um dos dons do Espírito Santo, dos 9 dons. É um seminário de dons, amém? Amém. E é importante a gente entender esse dom que é dado de Deus, é graça de Deus no coração do homem. O Espírito Santo, ele nos move, ele nos conduz. É importante a gente entender, porque São Tomás de Aquino, ele vai nos explicar sobre essa realidade, que o homem que está na presença de Deus, que recebe da graça de Deus, ele recebe uma luz espiritual sobre a sua mente. São Tomás de Aquino explica que o homem, quando ele está na presença de Deus, quando ele recebe da graça de Deus, ele recebe uma luz sobrenatural. É a sabedoria de Deus que é dada ao homem. Mas João Paulo, então, aqueles que não são cristãos, que não estão na presença de Deus, eles não têm a sabedoria espiritual, sobrenatural? Não. Aí está o diferencial. Não é que somos melhores, é porque recebemos de Jesus essa graça. O Espírito Santo se move em nós para proveito comum. É dom, é graça de Deus, é manifestação de Deus na vida do homem. O mundo hoje, as pessoas têm uma sabedoria, são os seus talentos. É um talento que é dado àquela pessoa, mas uma sabedoria sobrenatural, espiritual, só é dado àquele que está na presença do Senhor, que recebe do Espírito Santo de Deus. Então, a sabedoria que está sobre o homem move o homem a tomar decisões, a fazer a vontade de Deus, a estar na presença de Deus, a entender o que Deus quer para a sua vida. Olha como é precioso pedir a Deus o dom de sabedoria, porque Deus se move ao nosso favor. O dom da sabedoria vem da intimidade com o Senhor. O dom da sabedoria faz-nos ver e entender a vontade de Deus para nossas vidas. É o Espírito Santo que nos ajuda a tomar decisões, que nos conduz. A palavra sabedoria provém do grego. Sofia significa inteligência plena, isto é, a excelência mental no sentido pleno. É a inteligência, é a sabedoria que vem do alto ao homem. O homem adquire da graça de Deus para entender. Todo pregador, ele é movido pelo dom da sabedoria. Pode ser um pregador que seja tímido, mais calado, mas quando ele recebe da sabedoria de Deus, ele fala das coisas do alto. Ele fala pelo poder do Espírito Santo. Nem sempre um pregador que é movido pelo dom de sabedoria, ele é uma pessoa comunicativa. Eu sou um exemplo. Eu mal abri a minha boca para falar
em público, para estar no meio das rodas, eu era muito tímido, mas quando eu recebi o batismo do Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo, uma ousadia tomou conta do meu coração, uma coragem de falar de Deus, de ser movido pelo Espírito Santo, uma coragem que superou o meu medo, os meus receios. Então logo o Espírito Santo, usando da minha vida através do dom da sabedoria, me levou a pregar o Evangelho. E as pessoas falavam: o que aconteceu com você? Era o dom da sabedoria que foi me dado para pregar a palavra de Deus. E no latim, a palavra sabedoria significa sapere, quer dizer ter gosto. Deus oferece o conhecimento e nos leva a saborear. A sabedoria é saborear da graça de Deus, é saborear do dom do Espírito Santo que nos move, que nos conduz. O apóstolo Tiago, no capítulo 1, no versículo 5, vai dizer: se alguém de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. João Paulo, como eu preciso receber, como eu recebo o dom de sabedoria? Peça a Deus. Através do seminário de dons, no momento de oração, no momento do seu clamor, peça a sabedoria de Deus, que o Espírito Santo possa agir com poder na tua vida. E São Tiago diz: se alguém de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, com simplicidade e sem recriminação, e Ele lhe dará. O Senhor nos dá o dom de sabedoria. Todos nós podemos e devemos receber o dom de sabedoria. Os dons espirituais foram dados para serviço do reino de Deus. É para que o nome do Senhor seja glorificado. Se você olhar na palavra, Paulo, ele tinha um grande conhecimento da palavra, ele estudava a palavra, ele tinha sabedoria, mas era a sabedoria humana. Mas ele, quando recebeu da graça de Deus, se tornou uma bomba do Espírito Santo. A graça com a sabedoria, com o conhecimento dele, com a inteligência. Mas vemos do outro lado Pedro. Pedro era um pescador, conhecido como bruto, pelo seu jeito. Mas quando ele recebeu do Espírito Santo, ele recebeu o dom de sabedoria. A sua primeira pregação, 3.000 pessoas se converteram, depois 5.000 pessoas se converteram. O poder de Deus, a graça de Deus se manifestava sobre a vida de Pedro de uma forma poderosa, porque ele recebeu o dom da sabedoria. Ele penetrava os corações com a pregação. O próprio apóstolo Filipe se admirava com as palavras que saíam da sua boca, porque ele via a sabedoria de Deus sendo transmitida através das suas palavras, o poder de Deus agindo na vida do homem. O Papa João Paulo II nos pediu: abram-se docilmente aos dons do Espírito Santo. Aceitai agradecida e obedientemente os carismas que o Espírito nunca cessa de derramar sobre nós. Abram-se, é necessário se deixar ser conduzido, pedir ao Senhor essa graça. E o Papa Bento XVI nos garantiu que aprendemos no Novo Testamento sobre os carismas, que surgiram como sinais visíveis da vinda do Espírito Santo. Não é um acontecimento histórico do passado, não é só os apóstolos, os santos que receberam dessa graça, é para nós hoje essa experiência. E ele continua dizendo assim: na história do passado, mas realidade sempre viva, é o mesmo Espírito Divino, a alma da igreja que age nela em cada época, e está as suas intervenções misteriosas e eficazes manifestam-se neste novo tempo de modo providencial.
É o mover de Deus, é a graça do Espírito Santo sendo derramada no coração do homem. É o Senhor nos usando com dom de sabedoria para poder pregar a sua palavra, para poder ensinar e para poder viver pelo mover do Espírito Santo. O Senhor quer que andemos em caminho, em linha reta na sua graça, que as nossas decisões, que as nossas buscas sejam com sabedoria. Quando Salomão, ele pediu a Deus a graça, qual graça que ele pediu a Deus? O dom da sabedoria, para poder o quê? Governar. Você precisa governar a tua casa, a tua família, o esposo, a esposa, os filhos. Você precisa governar bem o teu trabalho, os teus ganhos, o teu servir a Deus, a tua evangelização. E você precisa do quê? De sabedoria. Olha como é importante essa sabedoria. O Papa Francisco ressaltou que o coração do homem sábio, nesse sentido, tem o gosto e o sabedoria de Deus. Precisamos saborear essa graça que vem de Deus, que só o Espírito Santo pode dar ao homem essa graça. São Pedro Julião e Marte, ele vai dizer: nada podemos fazer de bom, nenhuma virtude podemos praticar sem a oração que nos obtém a graça necessária. Então é necessário, meus irmãos, vivenciar essa experiência de receber do Espírito Santo, dos dons, dos carismas, da sabedoria que vem do coração de Deus ao coração do homem. O Espírito Santo dá certos dons de sabedoria em vista do bem comum, especialmente para a direção espiritual dos fiéis. O Senhor nos dá o dom de sabedoria para que possamos ter discernimento da sua graça, direcionar as nossas vidas e também a dos nossos irmãos. Como se faz necessário hoje na igreja que nos deixemos ser conduzidos pelo Espírito Santo. Ao aconselhar, ao direcionar, precisamos nos deixar ser movidos pelo Espírito Santo de Deus. Santo Agostinho, ele vai dizer: a sabedoria é a medida do homem, uma medida pela qual o homem se mantém em equilíbrio. Olha que forte isso! É pela sabedoria que o homem se mantém em equilíbrio para fazer a vontade de Deus e deixar as suas vontades, para deixar o Espírito Santo santificar a alma, para buscar aquilo que vai te fortalecer na tua vida. Então o Espírito Santo te dá sabedoria do caminho que você deve seguir, da direção, das decisões, das buscas, para que a gente possa acertar, para que a gente possa crescer na graça de Deus. Um homem e uma mulher movido pela sabedoria, ele recebe graças abundantes do Senhor. Muitas vezes, se não temos recebido da graça do Senhor, é porque deixamos de usar a sabedoria que o Senhor tem nos dado para fazer as nossas vontades, para fazer aquilo que alimenta a carne, os nossos desejos. Mas o Senhor quer que nos santifiquemos pelo dom de sabedoria, e o dom de sabedoria nos leva a fazer a vontade de Deus. Santo Afonso de Ligório, ele vai dizer: a verdadeira sabedoria é a sabedoria dos santos, saber amar a Jesus Cristo. Teve algum santo que não amou Jesus? Senão não seria santo. Este é o caminho. A verdadeira sabedoria nos leva a amar nosso Senhor Jesus Cristo, não o mundo, não as coisas do mundo. Pelo contrário, é necessário renunciar ao mundo para viver a graça de Deus. São João da Cruz diz o seguinte: adquire-se a sabedoria pelo amor, do silêncio e da mortificação. Grande sabedoria é saber calar e não se inserir em ditos ou fatos na vida alheias. Aquele que é movido pela sabedoria de Deus, ele não tem uma vida de fofoca, de mentira, ele não se deixa ser levado pelas coisas do mundo, pelos apegos deste mundo. Ele olha para Cristo, ele busca a graça de Deus.
ele quer estar na presença do Senhor, ele entende as coisas do alto. Colossenses capítulo 3, buscai as coisas do alto. Os olhos se abrem para aquele que é movido pela sabedoria, porque ele enxerga a graça de Deus, ele quer o céu sobre a sua vida, ele se prepara nessa terra para morar no céu por toda a eternidade. Ele sabe, como Santa Teresinha dizia, que é um brevíssimo segundo esse tempo na terra. Então o Espírito Santo, pelo dom de sabedoria, nos faz enxergar o céu, uma eternidade, uma vida eterna, nos faz buscar a salvação, nos faz caminhar nessa terra num caminho de graça para um dia estar com Deus no céu. É a sabedoria de Deus que move o coração do homem. Quando São João Maria Vianney, ele era desprovido dessa inteligência, era um homem conhecido, vamos colocar na linguagem comum, de pouca inteligência, burrinho mesmo. Ele não tinha inteligência, ele quase foi reprovado pelo exame de confissão, ele quase não se tornou sacerdote, mas Deus deu a ele o dom de sabedoria, deu a ele um conhecimento, uma experiência profunda com a graça de Deus, aonde ele ensinava, aonde ele se tornou um grande santo da igreja. Santo Alberto Magno, ele foi um homem de tanta inteligência, de tanta sabedoria, ou melhor, porque ele também não tinha inteligência, mas o Senhor deu sabedoria para Santo Alberto Magno, que ele foi até o professor de São Tomás de Aquino, dos homens mais inteligentes da igreja, da história da igreja, porque ele recebeu a graça da sabedoria do coração de Deus, do mover do Espírito Santo que o santificou e o fortaleceu. É por isso que Deus quer nos mover nessa noite a ter essa experiência, a nos abrir, a pedir esse mover do Espírito Santo pelo dom de sabedoria, para que a nossa vida seja santificada, para que possamos nos aproximar do seu coração e entender a vontade do Senhor. O Espírito Santo, ele está sendo derramado em nossos corações através desse seminário, e nessa noite o Espírito Santo nos move a ter essa experiência de graça, a pedir a sabedoria, a deixar queimar o fogo do Espírito Santo em nossos corações e se acender essa luz do Espírito Santo na nossa mente, para que possamos, como diz São Tomás de Aquino, receber dessa luz sobrenatural e entender as coisas do alto, entender a vontade de Deus para nossas vidas. Amém? Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar, deixar que o Espírito Santo seja derramado sobre os nossos corações, deixar que o Espírito Santo traga ao nosso coração esse mover, essa graça que necessitamos, com dom de sabedoria. Essa noite o Senhor vem queimar forte em nossos corações com o seu amor. O Espírito Santo, ele encontra a liberdade no nosso coração nessa noite. O Senhor traz cura, libertação, restauração para nossas vidas. Essa noite o Senhor liberta, o Senhor